Abra a sua Bíblia em Mateus, capítulo 22, versículos 37 a 39. E também em Mateus 28. Hoje nós vamos adotar a mesma estratégia da semana passada. Depois que nós lermos a Bíblia, você ler no seu celular aí, você vai pegar o seu celular e vai colocar debaixo do banco, ou aí nessa coisinha da frente do banco, tá bem? Tá bom? Todo mundo entendeu? Diga amém. Quem não entendeu o que eu falei, levante a mão. Eu vou repetir. Depois que nós lermos os textos bíblicos, você pega o seu celular e coloca nesse bolso que tem aí na frente aí de você, esse espaço, esse slot. Ah? Ou então coloca debaixo do banco, tá bem? Não queremos ninguém usando o celular durante a pregação. Até porque você não vai precisar ler nenhuma passagem bíblica durante a pregação. Eu vou citar todas de cor ou eu vou ler para vocês se elas forem mais longas. Vamos lá, Mateus capítulo 22, versículos 37 a 39. Deixe sua Bíblia aberta aí também, Mateus 28. Pai, fala conosco agora pela Tua palavra e que o Teu Espírito Santo possa falar conosco as nossas necessidades e possamos pôr em prática a Tua palavra, em nome de Jesus. A igreja diz? Amém. Respondeu Jesus: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo, semelhante a ele, ame o seu próximo como a si mesmo. Agora vá para Mateus capítulo 28, versículos 19 e 20. Jesus diz aos seus discípulos: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra, portanto vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu ordenei a vocês. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Amém. A última vez nós falamos sobre cumprindo os 5 propósitos da igreja. E falamos sobre 3 daqueles propósitos: amar a Deus, adoração; amar seu próximo como a si mesmo, serviço ou ministério; e evangelismo, que é anunciar as boas novas de Jesus Cristo. Hoje nós vamos falar sobre os outros 2 propósitos: discipulado e comunhão. Então hoje nós vamos falar os propósitos 4 e 5, discipulado e comunhão. O que é discipulado? Discipulado é crescer rumo à maturidade espiritual, seguindo Jesus e reproduzindo seu caráter em minha vida. Então, discipulado é crescer rumo à maturidade, seguindo Jesus e reproduzindo seu caráter em minha vida. O caráter semelhante a Cristo é o alvo último da vida cristã. Qualquer coisa que seja menos do que isso, perde o ponto do crescimento espiritual. Até mesmo as recompensas eternas, os galardões no céu, serão baseados no caráter que nós desenvolvemos e mostramos na terra. O objetivo do ensino bíblico é transformar vidas e não apenas dar informação. Daniel falou um pouco sobre isso depois de termos assistido o vídeo. Nós não vimos a igreja apenas para aprender, nós vimos para ser transformados. Este é o alvo e o objetivo do ensino cristão. O caráter não se constrói na sala de aula. O caráter não se constrói no ambiente de ensino. Ele é construído nas circunstâncias da vida. A sala de aula, o estudo bíblico, nos ajuda a identificar as qualidades do caráter que devemos desenvolver. E no estudo bíblico, nós aprendemos como desenvolver o caráter. Mas o que é esse caráter? O caráter semelhante a Cristo é descrito em Gálatas, capítulo 5, 22 e 23. Você não precisa ler. Amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Estas são as características de Jesus que nós devemos reproduzir no nosso caráter. Deus produz
estas qualidades do caráter, chamadas da Bíblia de fruto do Espírito, nos colocando em circunstâncias de conflito, para que nós tenhamos que fazer uma escolha. Escolherei ser como Jesus ou escolherei fazer a minha vontade? Deus está muito mais preocupado com o nosso caráter do que com o nosso conforto. Por isso, às vezes, Ele nos coloca em situações difíceis, para que nós tenhamos que fazer uma decisão de refletir ou não o caráter de Cristo. E o Novo Testamento é muito claro em mostrar que a vontade de Deus para cada crente é a maturidade espiritual. Efésios 4,13, Paulo diz: até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Então, o alvo principal, o alvo último, o alvo final do crescimento espiritual é ser como Jesus. Diga para a pessoa do seu lado: o alvo último do crescimento espiritual é ser como Jesus. Bom, eu começo a falar de Jesus, eu começo a sentir até calor. Não sei se é o ar-condicionado que está funcionando adequadamente. Mas deixa eu falar aqui sobre 6 mitos acerca da maturidade espiritual. 6 mitos que muitas pessoas na igreja acreditam. E é por isso que nós vemos problemas, quando as pessoas lá fora analisam a gente, os crentes, analisam a igreja, analisam Jesus, conforme nós vimos naquele vídeo. 6 mitos acerca da maturidade espiritual. Primeiro mito: o crescimento espiritual é automático, uma vez que você nasce de novo. Isso é um mito. E o crescimento espiritual ele não é automático. Com o passar do tempo eu vou crescer espiritualmente. Não necessariamente. Há pessoas que estão na igreja e não crescem espiritualmente. O crescimento espiritual é intencional. Eu tenho que ter a intenção de crescer espiritualmente. E ele requer um compromisso e esforço. Tanto Deus como você tem um papel no seu crescimento. Deus está sempre pronto para fazer o trabalho dele, mas você tem que fazer a sua parte. Romanos 6,13 diz assim: não ofereçam os membros do seu corpo como instrumento ao pecado, mas como instrumentos de justiça. Antes ofereçam-se a Deus como quem voltou da morte para a vida, e ofereçam os membros do seu corpo a Deus como instrumentos de justiça. Você está comprometido a crescer como cristão? Você está comprometido a crescer como cristão? Você está fazendo a sua parte? Este é o primeiro mito. Segundo mito: o crescimento espiritual é místico. E a maturidade só é alcançada por alguns selecionados. Ou seja, é algo difícil de você alcançar. Só uns poucos seletos é que alcançam a maturidade espiritual. Muitos cristãos sentem que a maturidade espiritual está tão fora de alcance que eles nem procuram alcançá-la. Eu quero dizer para você que o crescimento espiritual é prático. E você pode crescer até a maturidade espiritual se você desenvolver os hábitos corretos. Para você estar em forma fisicamente, você precisa fazer exercícios. Para você alcançar a forma espiritual, a boa forma espiritual, você precisa também fazer certos exercícios espirituais. E você precisa ser disciplinado para fazê-los. O caráter é desenvolvido pelos hábitos que nós desenvolvemos. Hábitos tais como gastar tempo com a palavra de Deus, gastar tempo em oração, praticar o dízimo, praticar a comunhão. Hoje se falou muito sobre isso, tanto no vídeo como também no louvor. Mas este é o segundo mito, que muita gente pensa que o crescimento espiritual é algo místico, tão difícil de alcançar, que só os poucos é que vão alcançar. Não, está à disposição de todos nós. Terceiro mito é que a maturidade espiritual pode ocorrer instantaneamente se você descobrir a chave correta. Muitos cristãos sinceros, eles andam em busca de uma experiência, ou de uma conferência, ou de um avivamento, etc., que eles pensam que vão transformá-los instantaneamente num crente maduro.
Isso não acontece, isso não é verdade. Você pode ir para uma conferência, você volta cheio de alegria, você volta cheio de energia, mas isso não representa crescimento necessariamente. Depois, passado algum tempo, você está vazio. Porque, na verdade, a conferência não pode trazer isso, o avivamento não pode trazer isso. O crescimento espiritual não é dado através da descoberta de uma chave correta. O crescimento espiritual é um processo que leva tempo. E é um processo lento. Está entendendo? É um processo que leva tempo e ele é lento. Porém, você cresce mais rápido quando você está na pista do crescimento. Por exemplo, se você frequenta as células, que o Daniel aqui anunciou, e você aprende mais da palavra de Deus, essa é uma maneira de você crescer mais rápido. Não quer dizer que o crescimento vai deixar de ser lento e progressivo, porém, ele pode ser mais rápido. Também a nossa escola teológica é outra maneira de você crescer espiritualmente. Há pessoas que se matricularam na nossa escola teológica, não conheciam quase nada do cristianismo, da vida cristã, e que amadureceram através da participação. Outro mito é que o crescimento espiritual é medido pelo que você conhece. Quero dizer para você que o conhecimento da Bíblia é fundamental para a maturidade espiritual. Porém, o conhecimento não é a medida total. Não basta só ter conhecimento bíblico. A maturidade espiritual é demonstrada mais pelo comportamento do que pelas crenças. E assim envolve mais do que credos, eu creio nisso, eu creio naquilo, e convicções, eu estou convicto disso, estou convicto daquilo. Também inclui caráter e conduta. As crenças precisam ser sustentadas pelo comportamento. As crenças precisam ser, como a gente fala em inglês, aportuguesado, decafiadas pela conduta. É a sua conduta que mostra se você está crescendo espiritualmente. Tiago diz assim: mas alguém dirá, você tem fé, eu tenho obras. Mostre-me a sua fé sem obras, e eu lhe mostrarei a minha fé pelas obras. Tiago 2,18. Então, o que nos torna maduros, e o que demonstra que somos maduros, não é o conhecimento, mas é o fruto. É o fruto que você está dando. É o que o seu caráter, a sua maneira de ser, a sua maneira de se comportar, de se conduzir, evidencia. Jesus diz assim, em Mateus 7,16, vocês os conhecerão por seus conhecimentos. Não, Jesus diz assim, vocês os conhecerão por seus frutos. Você vai ser conhecido como um verdadeiro cristão pelos seus frutos. É por isso que há muitas pessoas que veem a igreja fazendo uma coisa, veem os cristãos falando uma coisa e fazendo outra, e por isso se escandalizam. Jesus diz que nós seremos conhecidos pelos nossos frutos. E ele pergunta assim, pode alguém colher uvas de um espinheiro? Ou figos de ervas daninhas? Nosso caráter vai se demonstrar através de frutos. Isso vai mostrar se temos ou não maturidade espiritual. E também a maturidade espiritual pode ser medida através de 5 níveis. O conhecimento bíblico, que eu disse que é fundamental, mas não é tudo. Perspectiva, qual é a sua perspectiva de vida? Como você vê as coisas? Você vê baseado no seu próprio entendimento? Ou você vê de uma perspectiva da palavra de Deus? De acordo com os valores de Deus refletidos na sua palavra. Convicção. Quais são as convicções que você tem? Quais são as convicções que você tem de certo e errado? Qual a convicção que você tem da vontade de Deus? Daquilo que você crê? E habilidades, como você tem usado suas habilidades no reino de Deus, seus talentos, seus dons, como você os tem usado? E também, claro, o caráter, que vai demonstrar realmente se você está crescendo rumo à maturidade. O conhecimento sozinho, sem os outros 4, pode produzir orgulho. E a Bíblia diz que o orgulho precede a destruição. O orgulho precede a ruína. Por outro lado, mais conhecimento aumenta também a sua responsabilidade. Quanto mais você conhece da palavra de Deus, mais responsabilidade você tem de procurar viver de acordo com a palavra de Deus, de procurar reproduzir o caráter de Jesus. Como foi dito já, o conhecimento da Bíblia não é para informação apenas, mas é para
formação. Formação do meu caráter, quem eu sou, como eu sou, o que eu faço, como eu falo, o que eu falo, o que eu penso, como eu ajo. Mas existe outro mito ainda a respeito do crescimento espiritual. Quinto mito: o crescimento espiritual é uma questão pessoal e privada. Ninguém tem nada a ver com isso. É algo entre eu e Deus, meu crescimento espiritual. Errado. Se a sua formação espiritual é autocentrada e autofocada, sem nenhuma referência à interação com outros cristãos, isto é completamente antibíblico. Você preste atenção no que estou dizendo. Cristãos precisam de relacionamentos para crescer, porque nós nos desenvolvemos no contexto da comunhão. No contexto da comunhão. Hebreus 10, 24 e 25 diz assim: consideremos-nos uns aos outros, para incentivar-nos ao amor e às boas obras. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemo-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Então, várias vezes a Bíblia usa esta expressão, uns aos outros, que fala de comunhão. É impossível você crescer espiritualmente sozinho. É impossível você crescer espiritualmente sem a comunhão com os irmãos em Cristo. É impossível você crescer espiritualmente sem comunhão com o corpo de Cristo. Comunhão, deixa eu deixar isso bem claro, comunhão não é opcional para o cristão. Comunhão é essencial para o crescimento. Amém? Comunhão é essencial para o crescimento. Se você quer crescer espiritualmente, você precisa ter comunhão com seus irmãos. Os cristãos que não são conectados com outros crentes estão desobedecendo os mandamentos que dizem que nós devemos estimular-nos uns aos outros, amar uns aos outros, ajudar uns aos outros. Esta semana eu recebi um texto, alguns dias atrás recebi um texto que quero compartilhar com você. Alguém escreveu o seguinte, preste atenção: você pode pular, falar em línguas, rodar, cuspir fogo, profetizar, levitar, pregar, cantar, operar milagres, dançar, correr, mas se não amar o próximo, você não passa de uma farsa. Uau! Que palavra dura, né? Mas é verdade. A qualidade do seu relacionamento com Cristo pode ser vista na qualidade do seu relacionamento com outros crentes. Se você não tem comunhão com os irmãos, não me diga que você tem comunhão com Cristo. Se você não ama os irmãos, não me diga que você ama Cristo. Se você não quer comunhão, você não quer estar onde os irmãos estão, você não quer gastar tempo com os irmãos, você não se interessa pela vida do seu próximo, pela vida do seu irmão, sinto muito, não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia que diz. Como é que eu posso dizer que amo meu irmão, a quem eu vejo, na verdade, não amando, só de palavras, e depois eu digo que amo a Deus que não vejo? É impossível, diz a Bíblia. Você pode fazer tudo isso que eu falei. Se você não ama, e se você não vive em comunhão, você não ama a Deus, e você não o conhece. Outra coisa, se você está fora de comunhão com um irmão, a sua adoração não vale nada. Você pode cantar bonito, você pode levantar o braço, você pode dançar na hora da música, você pode gritar glória a Deus e aleluia, mas se a sua comunhão estiver quebrada com o irmão, ela não vale nada. Pastor agora pegou, não fui eu que disse, foi Jesus. Mateus 5, 23 e 24. Ele diz assim: portanto, se você estiver apresentando sua oferta diante do altar, e ali se lembrar de que seu irmão tem algo contra você, deixe sua oferta ali, diante do altar, e vá primeiro reconciliar-se com seu irmão. Depois volte e apresente sua oferta. Está claro? Amém. Então você precisa desenvolver relacionamentos para que você possa crescer em Cristo. Provérbios 27 e 17, um dos meus versículos favoritos da Bíblia, diz assim: assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu companheiro. Irmãos, nós não somos pessoas perfeitas.
Nós não somos perfeitos, nós estamos procurando reproduzir o caráter de Jesus, mas isso implica que muitas vezes haverá conflitos, muitas vezes haverá diferenças de pensamento. Você já viu afiar ferro com ferro? Pegar, por exemplo, uma faca e afiá-la no ferro? O que é que acontece? Saem faíscas. Saem faíscas, às vezes no nosso relacionamento também saem faíscas. Mas a Bíblia diz que isso deve ser usado para o nosso crescimento. Não fuja do relacionamento quando tem faíscas. Procure entender e procure deixar Deus trabalhar em você para o seu crescimento. Como o ferro afia o ferro, assim o homem ao seu companheiro. É preciso ter comunhão. Ela não é perfeita, mas ela é necessária. E sem comunhão, você não conhece a Deus e não pode crescer espiritualmente. É por isso que há muitas pessoas na igreja, tantos anos na igreja, tanto tempo na igreja, não crescem espiritualmente, porque não buscam comunhão com Deus em primeiro lugar e também não buscam comunhão com os irmãos. E a Bíblia diz que sem esta comunhão é impossível você crescer. E o sexto e último mito. Tudo o que você precisa para crescer é estudo bíblico. É um mito. Igrejas de sala de aula, ou seja, aquelas igrejas que ensinam conteúdo e doutrina bíblicas, mas com pouca ênfase no desenvolvimento emocional, experiencial e relacional do crente, tem esse tipo de mentalidade. Basta estudar a Bíblia. Não basta estudar a Bíblia. Nós já falamos que, na verdade, só o conhecimento não é suficiente, não basta estudar a Bíblia. É preciso uma variedade de experiências espirituais com Deus para produzir a maturidade espiritual. Experiências como ter um coração que adora, que louva a Deus. Na hora do louvor, você realmente louva a Deus, você adora a Deus? Ou você apenas canta? Mas e fora da igreja, quando você sai da igreja, você continua sendo um adorador ou você só é adorador quando está na igreja? É preciso ter um coração de verdadeiro adorador em todo o tempo e em todo lugar. Segundo, é preciso construir e desfrutar de relacionamentos amorosos. Construir relacionamentos às vezes leva tempo. Construir relacionamentos leva tempo. Mas não basta construir, é preciso também, a gente deve buscar desfrutá-los. No contexto da igreja, no contexto do corpo de Cristo. Outra experiência espiritual necessária é usar seus dons e talentos para servir outros. Você serviu alguém esta semana? Que não fosse da sua família? Você serviu alguém? Se você é garçom, você com certeza serviu a muitos. Não é disso que eu estou falando. Você serviu alguém? Essa semana eu vi uma história verdadeira, não sei quantos de vocês tiveram acesso, de 2 bombeiros lá da Costa Leste, que passaram a noite toda junto com o grupo de bombeiros apagando o incêndio. E de manhã, então, depois que o incêndio tinha sido apagado, eles muito cansados, haviam trabalhado muitas horas, eles foram tomar café numa cafeteria, num restaurante. E quando a moça viu que eles tinham estado naquele trabalho, a garçonete, ela nos serviu, e no final, em vez de dar a conta, ela deu um papel dizendo que tudo estava pago. Que tudo estava pago, por causa do trabalho que eles fizeram em prol da comunidade, haviam arriscado suas vidas, e não só naquela ocasião, como em muitas outras, ela estava pagando a sua conta. Foi a primeira vez na vida que eu vi um garçom ou garçonete pagar a conta. Mas a história não para aí, porque ela serviu, sabe o que aconteceu? Aqueles 2 bombeiros ficaram muito tocados, e eles então colocaram no Facebook, que eles tinham sido atendidos daquela maneira, tão generoso por aquela mulher, e falaram para os seus amigos, toda vez que você for tomar café, estiver na região, vai tomar café lá com ela, porque ela é uma pessoa que realmente demonstra que tem um grande coração, então vamos prestigiá-la. E através disso, eles ficaram sabendo que o pai daquela moça era tetraplégico, e ela estava fazendo uma campanha para levantar dinheiro para comprar, parece-me que uma cadeira de rodas, alguma coisa para o seu pai poder se locomover. Não, um carro para ele poder se locomover, um carro adaptado. Só que o carro custava mais ou menos $50 mil. E aqueles 2 bombeiros, então, entraram, compraram a ideia e começaram a divulgar a campanha. E ela tinha bem pouquinho dinheiro que tinha entrado até então.
E no instante elas levantaram $70.000, mais do que o que ela precisava para comprar carro. Irmãos, é tão bom a gente servir. É tão bom a gente servir os outros. Não é pela recompensa. Ela não esperava receber aquela recompensa. Mas Deus é tão bom que Ele também não nos deixa sem recompensas. Quando você serve, você tem pelo menos 2 tipos de recompensa. Uma é a satisfação do seu coração. O fato de saber que você abençoa a vida de alguém. E também há recompensas espirituais e recompensas eternas para aqueles que servem o próximo. Amém? E outro tipo de experiência espiritual que você precisa para crescer espiritualmente é compartilhar a sua fé com os perdidos. É compartilhar a sua fé com aqueles que não conhecem a Jesus. Não importa o que as pessoas pensem de nós. Não importa o que elas achem da igreja. Não importa o que elas achem de Jesus. Nosso trabalho é falar de Jesus para elas. É compartilhar Jesus. Compartilhar a nossa fé. Se alguém tivesse pensado, não, eu não vou evangelizar o Miguel porque ele é cabeça dura, ele já tem a religião dele, a cabeça dele está feita, eu não estaria aqui hoje. Mas alguém se preocupou comigo. E muitos de vocês estão aqui hoje. Porque alguém se preocupou com você. E a despeito de todos os preconceitos, evangelizou você, compartilhou a fé com você, falou de Jesus para você, e por isso você está aqui nesta noite para servir a Deus. Então é preciso uma série, não apenas uma, mas uma série de experiências espirituais com Deus, para nós crescermos, para nós atingirmos a maturidade espiritual. Então, para você crescer até a maturidade, você precisa incluir todas estas experiências. O crescimento espiritual ocorre quando você participa em todos os 5 propósitos da igreja: adoração, comunhão, discipulado, evangelismo e serviço. Quando nós fazemos essas coisas, nós crescemos espiritualmente. Agora eu quero dizer uma coisa para você. Os cristãos maduros, eles fazem mais do que estudar a Bíblia. Eles vivem a vida cristã. Amém? Quero concluir dizendo algumas coisas para você. Primeiro, Deus quer que eu seja um membro da sua família. Isto é comunhão. Seguir a Cristo é mais do que apenas crer, é também pertencer. Você precisa pertencer ao corpo de Cristo. Você precisa interagir, você precisa ter comunhão com os irmãos do corpo de Cristo. Em segundo lugar, Deus quer que eu seja um exemplo do seu caráter. Isto é, discipulado. Tornar-me como Cristo é a definição espiritual de maturidade espiritual. Não me diga que a pessoa é madura, que ela cresceu espiritualmente, se ela não tem um caráter parecido com o de Jesus. É tornando-me como Cristo que eu cresço e atinjo a maturidade espiritual. A maturidade, ela não é medida, como nós já dissemos, pela aprendizagem. Ela é medida pelo estilo de vida. Que vida você vive? Que estilo de vida você tem? Terceiro, Deus quer que eu seja um ministro da sua graça. Isto é, ministério. É servir aos outros. Deus pretende que todo crente seja um ministro. E use seus dons, talentos e oportunidades para servir a outros. Você tem servido outras pessoas? E Deus também quer que eu seja um mensageiro do seu amor. Isto é evangelismo. Nós devemos insistir com os incrédulos para que recebam o amor que Deus oferece, para serem reconciliados com Deus. Só existe 2 coisas que você não pode fazer no céu que você pode fazer na terra. Sabia? Só existem 2 coisas que você não pode fazer no céu e que você pode fazer na terra. A primeira é pecar. No céu ninguém peca, amém? A segunda é evangelizar. No céu você não pode evangelizar, porque lá todo mundo já está salvo. Evangelizar é aqui na terra. E finalmente, Deus quer que eu seja um magnificador, para usar a palavra aqui do nosso hino hoje. Magnifiquemos ao Senhor, não é? Deus quer que eu seja um magnificador, ou seja, um ampliador, um engrandecedor da sua glória, do seu nome. Isto é adoração. Note o primeiro mandamento. Jesus disse: ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua força e de todo o seu entendimento. Por que
Jesus diz isso? É porque existe uma necessidade inata em todos nós de adorar. Se não adoramos a Deus, vamos adorar alguma outra coisa. A igreja provê coisas que não podem ser encontradas em nenhum outro lugar do mundo. A adoração ajuda você a se focalizar em Deus. A comunhão ajuda você a encarar os problemas da vida. O discipulado ajuda a fortificar a sua fé. O ministério, o serviço, ajuda você a descobrir os seus talentos. O evangelismo ajuda você a cumprir sua missão. Então, nesta noite, eu quero desafiar você a se comprometer a crescer espiritualmente. Eu quero desafiar você a assumir um compromisso com Deus, de crescer espiritualmente. Procure não apenas conhecer a palavra de Deus, mas também amá-la e vivê-la. E aos nossos líderes, há vários líderes de ministério aqui, eu quero que você aumente ainda mais o seu nível de compromisso. Nós falamos na reunião dos líderes, não é? Que vamos nos basear, nos nortear por essas 3 coisas. CAP, compromisso, assiduidade, pontualidade. Eu quero, nesta noite, encorajar você, desafiar você a aumentar também o seu nível de compromisso com Deus. E com a obra de Deus, e com a comunhão, e com o discipulado. Busque o crescimento espiritual, porque você, líder, você tem pessoas que estão olhando para você, esperando receber algo de você para as suas vidas espirituais. Alguns de vocês estão aqui nesta noite, estão mais comprometidos com coisas seculares e comunitárias do que com Deus e a igreja. Alguns também têm medo de fazer um grande compromisso, por medo. Mas eu quero que você faça um compromisso nesta noite, não por necessidade, mas porque você tem uma visão apaixonada de Jesus. Porque você o ama, porque você entende o que significa servir a Jesus. Você entende o que é amar a Deus sobre todas as coisas. Você entende o que é amar o próximo como a si mesmo. Você entende o que é ter comunhão no corpo de Cristo. Você entende o que é o discipulado, buscar crescimento espiritual. Você entende o que é servir aos outros. E você entende o que é evangelismo, dar testemunho da sua fé para outros. É isso que eu espero que você faça nesta noite. Que você se comprometa com estes 5 propósitos. Eu vou me comprometer em crescer rumo à maturidade espiritual, através da adoração, do amor a Deus, do amor aos meus irmãos, através do serviço a eles, através da comunhão, através do discipulado, através do evangelismo e através do serviço. Vez após vez, na Bíblia, Deus nos chama ao compromisso. Agora, há benefícios em você fazer o compromisso com Deus. Quando você faz um compromisso desse de crescer espiritualmente, primeiro beneficiado é você mesmo. Porque você vai crescer espiritualmente, você vai passar a entender as coisas de um modo diferente. Você vai começar a ver as coisas da perspectiva de Deus. Segundo lugar, quem vai ser beneficiado pelo seu compromisso é a sua família, porque você vai ser um crente melhor. Consequentemente, você vai ser um pai melhor, uma mãe melhor, um filho melhor, um irmão melhor. A sua família também vai ser beneficiada pelo seu compromisso. O corpo de Cristo vai ser beneficiado, porque isso vai se refletir na sua comunhão com outros irmãos. E a sociedade em geral também vai ser beneficiada, porque você vai ser o melhor cidadão. Como melhor crente, melhor cristão, você também vai ser o melhor cidadão. Isso vai beneficiar muitas pessoas ao seu redor. Aqui também você estará servindo. E finalmente há benefícios eternos para o crescimento. Quando você se compromete com Deus, você vai colher também recompensas eternas na presença dEle. Amém? Então, nesta noite, meu desafio é este, que você faça o compromisso de crescer espiritualmente. Avalie até quanto você já cresceu, desde o dia que você recebeu Jesus Cristo como Salvador, desde o dia que você chegou nesta igreja, e faça um compromisso hoje de crescer mais. Amém? E se você quer fazer isso, eu quero convidar você para se colocar de pé, nós vamos orar juntos nesta noite. Não quero que você se sinta pressionado, mas se você quer fazer este compromisso com Deus, eu quero orar com você nesta noite. Eu quero que você diga essa oração junto comigo. Diga: Senhor Jesus, eu reconheço que tenho falhado
no meu compromisso. Eu tenho falhado em crescer espiritualmente. Reconheço que não gasto tempo com a tua palavra. Reconheço que não gasto tempo em comunhão com meus irmãos. Reconheço que não estou buscando crescer rumo à maturidade. Reconheço também, Senhor, que não tenho muitas vezes evangelizado. O Senhor tem colocado pessoas na minha vida e eu não tenho falado de Ti a elas. Eu também reconheço que tenho falhado no serviço. O Senhor tem colocado pessoas na minha vida para eu servir. E muitas vezes eu não tenho servido. Se esta é a sua situação nesta noite, agora a sós com Deus, peça perdão a Ele. Peça perdão e diga, eu quero, Senhor, a partir de hoje, assumir este compromisso. Somente aqueles que querem assumir o compromisso, levante sua mão. Como sinal, Senhor, eu quero. Eu assumo o compromisso de que eu vou crescer espiritualmente. Senhor Jesus, aqui está este grupo que quer crescer espiritualmente. Que assume o compromisso, Senhor, de crescer espiritualmente. Eu oro por cada um de nós, Senhor. Ajuda-nos. Como eu disse, Senhor, vai ser nas situações de conflito que nós vamos ter que fazer uma escolha. Que nós possamos escolher ser como Jesus. Que nós possamos escolher fazer o que Jesus faria. Lembrando-nos, Senhor, de que o nosso compromisso é primeiramente contigo, Senhor. Lembrando, Senhor, de que nós somos teus discípulos. Senhor, ajuda-nos a lembrar que não cresceremos espiritualmente através de experiências apenas, ou de avivamento, ou de conferências, ou isso, aquilo, mas no dia a dia com o Senhor.